rodada hoje no Maracanã, Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians. Vamp, boa tarde. Boa tarde, Pedro, Piperno, Mauro, professor Vanderlei, boa tarde a todos, né? Chegou a grande decisão, né? Já teve aí a semana passada, na quarta-feira passada, né, aqui em São Paulo, no estádio do Corinthians, nos domínios corintianos, no hospício, né, que nem o pessoal fala, né? Um jogo que o professor sempre fala aqui ao lado que tem que sair sempre vivo para o segundo jogo, né? É uma festa bonita, recorde de público, uma renda quase chegando à casa dos 5 milhões, coisa que hoje no Maracanã vai bater, né, vai superar esse valor, né? O cenário todo propício para o Corinthians, diante da sua torcida, né? O Flamengo com uma carga de ingressos também ali compareceu, né? Os jogadores ali, jogadores importantes que também não tem no seu currículo o título da Copa do Brasil. Você vê que o Cássio não tem, né? Ganhou tudo com o Corinthians, Libertadores, Mundial, Campeonato Brasileiro, Série B, ganhou tudo que se pode ganhar e não tem ainda no currículo, né? E é sempre um bom título, o Corinthians principalmente, né? Financeiramente, conta muito isso também. A gente estava fazendo os cálculos ontem aqui de quanto se ganha para chegar a uma final e ser campeão da Copa do Brasil, né? Para mim, tudo em aberto, o Flamengo leva o favoritismo. Hoje é outro cenário, Flamengo em casa, com sua torcida, um time forte, e o Corinthians ali com jogadores também experientes, principalmente na cozinha do Corinthians, né? Jogadores acostumados a ganhar títulos, né? Mas eu acho que o quadrado do Flamengo, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol, né? Esses quatro podem ser titular com qualquer um, né? Se tiver no dia deles, mas lá atrás tem Balbuena, Gil, Fábio Santos, Fagner, Cássio e Renato Augusto, que pode fazer a diferença. O Will Alberto jogando bem também, Roger Guedes, né? Então vamos ver se o jogo é melhor. Aqui no jogo aqui, o Gabigol falava, a gente gosta de jogar na arena pelo gramado. A gente sabe que o gramado da arena do Corinthians é um dos melhores do país. Coisa que não acontece com o Maracanã, com troca de gramado, tudo, né? Então a expectativa é muito grande. Muito grande. Mas é a casa do Flamengo, né? O Gabigol fala. O Gabigol fala que é o inferno, né? Então o inferno tá lá, com os seus demônios, seus santos, tá todo mundo lá. E daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Rodrigo Viga e o Pilhado. Já me ligaram, então os dois lá. Caraca, para trazer informações, também participar desse bate-pronto com a gente, direto do palco da decisão de hoje. Mauro César, muito boa tarde para você. Dá para apontar algum favorito no jogo de hoje? E qual o cenário que se desenha para esse Flamengo e Corinthians? Mauro, boa tarde. Boa tarde, Pedro, companheiros. O favorito é o Flamengo, o cenário é o Flamengo atacando, o Corinthians se defendendo e tentando um contra-ataque, uma jogada eventual ou outra para fazendo o gol, se fechar mais ainda. Se estiver perdendo por 1-0, não vai sair, vai continuar jogando com cautela, não vai se precipitar para não correr o risco de tomar um segundo gol. Acho que esse é o cenário mais provável, né? Até porque o Corinthians não tem vitória fora de casa na Copa do Brasil, né? Nem da Portuguesa do Rio conseguiu vencer. Não venceu a Portuguesa, perdeu para o Santos, tinha vencido em casa, perdeu para o Santos, perdeu para o Atlético Goianiense, empatou com o Fluminense. Num jogo até que não merecia o empate, o Fluminense jogou melhor, mas conseguiu ceder o empate no final. Então o Corinthians hoje terá que fazer um jogo bem diferente do seu retrospecto. Não que seja impossível, claro que não. Mas o retrospecto do Corinthians fora de casa, no Brasileiro não é bom, e na Copa do Brasil também não. Talvez seja até pior, né? A classificação sempre conseguiria em casa, sendo que o jogo com a Portuguesa nem foi fora, foi, entre aspas, em casa, foi em Londrina, com toda a torcida a favor do Corinthians, né? A Portuguesa saiu do Rio de Janeiro e foi jogar lá no norte do Paraná, onde a torcida corintiana é muito numerosa, por questões econômicas na ocasião. Perdeu para o Atlético Goianiense por 2 gols, aí conseguiu virar o jogo aqui. Contra o Santos foi o contrário, já fez em São Paulo uma vantagem, mas foi derrotado na volta. E contra o Fluminense empatou e conseguiu vencer o jogo de volta. Então, acho que tudo isso coloca o Flamengo como favorito do confronto. Sempre lembrando que favoritismo não significa vitória garantida, obviamente, mas me parece muito claro esse cenário, até pelo que foi o jogo passado. A não ser que hoje aconteça alguma normalidade, alguém expulso no começo do jogo, alguma coisa diferente ocorra. Mas acho que a tendência é essa, o Corinthians mais defensivo, o Flamengo com a bola, jogando dentro do campo de ataque do Corinthians. E imagino que o Flamengo vá pressionar para fazer um gol rápido. Acho que vai fazer muita pressão no início do jogo para fazer um gol rápido, para já adquirir uma vantagem, eu imagino isso. Ainda mais com a presença do Vidal, que embora tire ali do meio campo o dinamismo, a capacidade de recuperação de bola, interceptações, né, do João Gomes, ele acrescenta muito em qualidade, né? Qualidade na construção, no passe, na liderança técnica, né? Porque não dá para comparar. O João é muito bom jogador, mas as maiores deficiências dele estão justamente no meio para frente, que é onde o Vidal pode fazer muita diferença
para o Flamengo. Mas em contrapartida, no momento que o Corinthians tiver a bola, ele vai enfrentar um Flamengo, em tese, um pouco mais vulnerável, né? Apesar da ótima atuação do Thiago Maia, que está na fase muito boa, que é o verdadeiro cara que faz a proteção da defesa, não é o João Gomes, o primeiro volante, o cara que protege o Rodinei, que cobre os zagueiros, que ajuda ali nas horas mais difíceis, é o Thiago Maia. E para você, Vanderlei Nogueira, essa decisão de Copa do Brasil, ficou tudo para o jogo de hoje, ficou tudo para o Maraca, Flamengo e Corinthians. Vanderlei, boa tarde. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos os companheiros e a você que nos acompanha. O cenário apresentado pelo Vampeta e pelo Mauro César Pereira é perfeito. Eu só queria acrescentar dizendo que a primeira etapa da missão do Corinthians foi seguida, né? Saiu vivo de São Paulo, era isso. Antes do jogo começar, o primeiro jogo aqui em São Paulo, o discurso correto era que o favorito era o Flamengo no primeiro jogo, o favorito era o Flamengo no segundo jogo, que vai acontecer daqui a pouquinho, e qualquer coisa diferente seria bom para o Corinthians se ele não perdesse. Ganhar, então, foguetório eterno, mas não perdeu. Sai vivo e o jogo está aberto, tem 90 minutos aí e pode acontecer uma pororoca, né? Lá no Rio de Janeiro. O mar invadiu o Rio, quer dizer, pode acontecer isso, certo? Aliás, é muito interessante porque alguns estudos mostram que pororoca dura 90 minutos. É incrível, né? Então, é muita coincidência, eu lembrei disso agora. Mas, de qualquer maneira, eu queria dizer que o Corinthians chega vivo, e vai jogar fechadinho, eu imagino. Acredita muito no Cássio, e nem poderia ser diferente, que é ótimo goleiro, excelente goleiro. Se chegar nas penalidades, o Corinthians chega mais vivo ainda nas penalidades. Então, esse aí agora, de quando em quando, vai tentar dar uma estilingadinha aí para dizer que está lá para isso, né? É esse o jogo que eu vejo. Qualquer coisa que não for assim, será uma estrondosa surpresa. Se o Corinthians jogar, tipo assim. Aliás, até eu acho que o Flamengo, do professor Dorival, gostaria mesmo que o Corinthians jogasse de peito aberto. Quer saber uma coisa? Nós somos o Corinthians e vamos jogar de peito aberto contra vocês. Eu acho que lá no vestiário eles devem estar torcendo para que o Corinthians faça isso, mas eu entendo que mais gelado, mais frio, o professor Vitor Pereira não esteja pensando dessa maneira. Pedro? Eu acho que o Corinthians teve uma leve evolução desde aquele jogo da Copa Libertadores, mas ainda assim o Flamengo ficou muito mais próximo do gol em Itaquera do que o Corinthians. Para você, Fábio Piperno, muito boa tarde. A sua visão sobre esse jogo decisivo da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo, Piperno. Boa tarde, Pedro, Vampeta, Vanderlei, Mauro. Eu concordo com muita coisa do que foi dito aqui e especialmente com o fato de que o Corinthians cumpriu sim o primeiro objetivo, que era sair vivo. Eu não imaginava outra atitude do Corinthians, mesmo jogando em casa, mesmo diante do seu torcedor, porque o Corinthians sabe que o adversário é melhor, tem mais bola que ele. Então, um Corinthians que adotou uma estratégia mais cautelosa. É claro que gostaria de ter vencido, mas é claro também que ele sabia que mesmo em casa não daria para enfrentar o adversário de peito aberto. E aí eu acho duas coisas em relação a isso. A primeira, o Corinthians vai, de certa forma, tentar repetir no Maracanã o que fez, por exemplo, o Atlético Paranaense, e embora o Atlético Paranaense tenha permitido que o Flamengo finalizasse muito. E aí, acho que o Vitor Pereira, ele sabe que o time dele, defensivamente, ele tem melhores jogadores que o Atlético Paranaense. Então, em tese, ele tem um time que pode aguentar, enfim, esse bombardeio intenso sem permitir tanto. Ele sabe também que ele tem alguns bons jogadores à frente e, num lance isolado, pode criar alguma chance para tentar definir o jogo. Em Itaquera, e o Mauro cita aqui o Thiago Maia, foi fundamental para que o Corinthians, em um lance isolado, não tivesse uma grande chance de fazer o primeiro gol, ainda no primeiro tempo, naquela arrancada do Yuri Alberto. Agora, eu acho que tem... E outra coisa, é um Corinthians também, e não vamos esquecer, e aí a gente está falando de um técnico português, a exemplo do Abel Ferreira,
O ano passado o Abel Ferreira tinha uma estratégia mais ou menos parecida quando foi enfrentar o Atlético Mineiro na semifinal da Copa do Brasil. Sendo que é bem verdade que naquele momento o Palmeiras podia se beneficiar do gol qualificado, do gol fora de casa. Foi o que de fato classificou o Palmeiras. Mas o Corinthians também, ele pode, e eu acho que essa vai ser a estratégia, de tentar empurrar essa decisão para os pênaltis. A grande chance do Corinthians é essa. Não é no tempo normal do jogo jogado, porque aí de fato o Flamengo é melhor. Então, se fechar, para tentar arrastar a decisão para os pênaltis. Isso me parece uma coisa meio óbvia. Agora, deixando um pouco essas particularidades do jogo à parte, é também um confronto, um duelo com muita coisa que pode ter desdobramento. A gente já falou aqui outro dia do que pode ou não acontecer com o Dorival Júnior ao término dessa temporada. Alguns jogadores do Flamengo, por exemplo, o Everton Ribeiro, nessa reta final, e claro que não só esse jogo, mas principalmente por conta da final de Libertadores, tentando consolidar o seu lugar na Copa do Mundo. Então, alguns jogadores do Flamengo brigando por posição, né? O Flamengo, por exemplo, eu acho o Ayrton Lucas um excelente jogador. Ele briga com, enfim, o Felipe Luiz, que hoje claramente tem a preferência. E no caso do Corinthians também, além de não ter um time de 1 a 11 totalmente definido, e aí eu acho que há algumas disputas em aberto no elenco, é também aquele jogo que, primeiro, você precisa da grana para dar, de fato, uma justificativa para essa estratégia que o Corinthians montou de encher o time de jogadores caros. Rapidinho, desculpa te interromper, vamos para o Maracanã, a dupla já está liberada, Rodrigo, Viga, pilhado, emoção a cada passo, final da Copa do Brasil, e aí pilhado, e aí Viga, qual que é o clima aí no palco da decisão? Fala, Pedro. Boa tarde pra você, pra rapaziada toda da mesa. A gente já tá aqui em frente ao estádio do Maracanã, eu e o Pilhado, nosso popstar, né? O homem tira mais foto do que lambe-lambe na praça, rapaz. É impressionante o status do nosso querido Pilhado. Começou a garoar aqui, né? Dizem que chuva é sinônimo de bonança, só que hoje só pode ter um feliz. É um que vai usufruir e gozar dessa bonança. Ou Corinthians ou Flamengo. Eu tava ouvindo vocês falando aí, também tava tendo uma resenha prévia aqui com o Pilhado. A minha avaliação é a seguinte, que o Flamengo sempre foi favorito diante do Corinthians nessa decisão. Talvez agora esse gap tenha diminuído um pouco mais, porque eu entendo que o umbigo do time, ou seja, o ponto de equilíbrio do Flamengo, está de fora, que é o João Gomes. João Gomes é o típico carregador de piano, só que é um carregador de piano, né, Pilhado? Que toca Chopin, que toca Mozart, toca com categoria, né? Então, não é qualquer carregador de piano, é o cara que dava ali o equilíbrio ao sistema defensivo junto com o Thiago Maia. Quando a gente pensa no Flamengo, pensa sempre em, vamos falar de Arrascaeta, de Everton Ribeiro, de Pedro, de Gabigol. Agora, eu acho que o grande mérito do Dorival Júnior foi ter entendido primeiro que o trabalho do Paulo Souza tinha que ter sido jogado no lixo. E assim foi feito. Em segundo lugar, respeitar características e posições dos jogadores. E em terceiro lugar, entender que o Flamengo só ia rodar, só ia funcionar com esse quarteto, com o Bruno Henrique ou sem Bruno Henrique, se tivesse apoio na marcação, com João Gomes e Thiago Maia. Dito tudo isso, acho que essa distância entre Flamengo e Corinthians ainda existe, porém, sem o João Gomes, que foi covardemente tirado dessa decisão, ela encurtou um pouco, não sei se você concorda comigo. Boa tarde, meu popstar estelar, o homem que tem pilha de plutônio e de urânio, nosso atômico Pilhado. Boa tarde, Viga, boa tarde, Pedrinho, arrebenta aí, Vamp, Mauro César, Vanderlei, Piperno. Bom, eu concordo com o Viga, né, sobre a importância do João Gomes, só que eu tava falando com ele também que eu concordo com o Piperno, porque eu acho que o Corinthians, ele não vai vir pro Maracanã para jogar. Eu acho que o Corinthians vai vir se defender o máximo possível, vai tentar levar a disputa para os pênaltis, e eu também acho que o Thiago Maia tá jogando um bolão. Acho que o Thiago Maia também é esse cara hoje da marcação, de proteger mais a defesa. Concordo que o Flamengo perde muito fisicamente, principalmente com a saída do João Gomes. É um cara que está em todos os lados do campo. Agora, eu tendo a concordar com o Vamp. Eu acho que tendo o quarteto ali, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro, o Flamengo é sim muito favorito. E ó, Pedro, você perguntou, né, sobre clima. Impressionante. Eu passei pela sede da Gávea hoje. A sede da Gávea é a sede social do Flamengo, onde o Flamengo treinava
antes de ter o CT do Ninho do Urubu. Cara, uma multidão na porta da sede, todo mundo se concentrando ali, porque é muita gente de fora do Rio de Janeiro. É muita gente do Nordeste, São Paulo, Manaus. Eu desci, eu conversei com as pessoas. Então, é rubro-negro de todo lado do Brasil, né? Pra turminha que diz que é terceirizada, torcida terceirizada. A torcida do Flamengo veio de todo o Brasil para assistir esse jogo. Ontem eu estava jantando com a Lívia, com os amigos, uma turma de torcedores de Manaus, que vieram de Manaus só para ver o jogo. Então, realmente, o Rio de Janeiro hoje vai parar para essa partida. É o Flamengo, é contra o Corinthians, são as duas maiores torcidas do Brasil. E ó, Vampeta já me ligou hoje, tenso de perder R$1.000. Ele tá tenso, tá valendo R$1.000, ele tá com medo, ele tá nervoso, mas calma. Ele tava indo tão que bem, ainda assim não faz uma acabou. merda, Viga, né? ele vai perder R$1.000 hoje? Ele vai perder 6 mil. Vai perder 6 mil, porque apostei 5 pau com o Vampeta. 5 pau. Hoje eu fui no all-in. Eu fui pra dentro. Fui pra dentro. 5 pau, Vampeta. Tá dentro? Vai ou não vai? Ó, só lembrando, hein? Se eu ganhar essa aposta amanhã, eu vou chegar aí a caráter, hein, Vanderlei? Vai ter fantasia, hein? Rapaz, vocês estão voando mesmo, né? O teto de gasto de vocês não tem limite, não, né? Eu não tenho, viu? E falando assim, 5 pra lá, 1.000 pra cá, Deixa o pessoal. pra 2023. O pessoal fica de olho lá, achando que eu tô voando. Mas meu teto de gasto dá pra competir com vocês dois. E eu vou te falar, o Tico tava tão indo bem o Tomada, né? Que o Ganaboni chama ele de Tomada, mas depois ele vai se perdendo. Aí fala de amor, fala que eu liguei pra ele. Eu falei com você, nem falei com você hoje. Falando agora aqui no programa. Por isso que o Que tempo isso? Que mágoa é essa? Por isso que mágoa é por essa, isso irmão? que o tempo tá nublado. E guarde seu dinheiro, tá gastando muito com jantar, viu, Tico? É muito amor. Não, é permuta. Fica tranquilo que é permuta. Que maravilha. E você também foi mencionado, hein, Vanderlei? Direito de resposta. É aquele negócio que o Vampeta me ensinou. Não mexa com as abelhinhas. Eu tô quieto aqui, só tô vendo. E só me deu vontade de fazer assim. Sabe, bater palminha. Porque tá entusiasmante aí a dupla, um completa o outro. E eu gostei muito de saber que tivemos mais um jantar romântico aos pés de Cristo Redentor. Que maravilha. Abençoado pelo E Cristo. o Viga tá querendo apostar com o Van, Tá valendo, Viga. que já fez ali. Tá valendo, na Cinquinho? taça. Tá Cinquinho. valendo. Já Sim. jogou sal grosso Ó. na taça, né, Vamp? Você já fez ali a sua. Não, mas sabe, agora falando sério, todo mundo tá. Ô, Pedro, Oi. Pedro,